O método quiropanorâmico, ele é um conjunto de procedimentos para estabilização de um quadro. Muitos aqui nos procuram, né, com problema de hérnia de disco, protusões, né, listeses, vamos dizer assim, dores ciáticas, né? Porém, é bastante importante nós analisarmos o problema em si, né, como está o estágio, né, e, né, paralelamente, temos que descobrir qual é a causa que gerou isso. Né? Um problema, exemplo de uma hérnia de disco, né, aqui já é um efeito. Né? Porém, na verdade, né, eu posso tratar, né, esse problema, mas se eu não descobrir qual é a causa que gerou esse problema, né, logo mais, né, pode retornar todo um problema, porque nós não temos somente um disco na coluna. Então, né, eu posso tratar esse disco, mas pode gerar outros problemas nos outros discos. Ou mesmo, esse mesmo disco que foi praticamente, vamos dizer assim, estabilizado, ele pode, né, retomar novamente ao processo, né, de subluxação, processo inflamatório e assim por diante. Né? Então, descobrir qual é a causa que gerou isso é um fator fundamental. Isso faz parte do método. Né? Depois de descobrir qual é a causa, entendendo profundamente o problema em si, né, então, né, existe então o início de todo um tratamento, né, que, né, procede exatamente, né, num fator principal, que é a descompressão, né, das vértebras para poder liberar os discos. Né? Esse processo é muito importante porque praticamente foi o que foi utilizado, né, em experiência vivida por mim mesmo, né, após eu ter rompido esses 3 discos da coluna lombar, né, e, né, praticamente com o membro inferior esquerdo paralisado. Com base nisso, né, a descompressão foi fundamental para que eu pudesse liberar o disco, liberar as terminações, executar os ajustes específicos, que aí entra a quiropraxia, né, para depois então entrar em todo o processo de fortalecimento muscular. Né? Então vamos dizer assim que o método quiropanorâmico, né, não é só o tratamento local. Né? Se vem com uma hérnia lombar, né, não é só tratar, né, o problema lombar em si, né? Porque se só tratar, né, o problema lombar, com certeza, né, logo mais o problema volta, porque a causa não foi solucionada. Então, muitos também vêm, né, em busca de acupuntura. Né? Então, a primeira pergunta, né, que eu faço, até mesmo por telefone, para os pacientes, é: qual o objetivo da acupuntura? Então, muitos dizem que problemas ciáticos, né, problemas nos joelhos, né, problemas lombares, dores cervicais, dores no trapézio, irradiação para os braços, dormências, né, muitas doenças que é provocada pela estrutura, pela coluna. Muito bem, se somente a acupuntura ela pode resolver o problema da dor, né? A acupuntura é fantástica, né? Eu utilizo também a acupuntura dentro do método, né? Porém, a acupuntura em si, né, quando se trata de um problema estrutural, somente a agulha ela não vai corrigir a parte estrutural. Ela vai eliminar o foco inflamatório, né? Porém, a estrutura ainda continua prejudicada. Então, logo mais o problema com certeza retornará. Então, o objetivo principal do método, né, é utilização da acupuntura, mas a acupuntura, no caso estrutural, ela só vai ter efeito depois de eu liberar essas terminações nervosas. E essas terminações nervosas precisam ser liberadas, né, justamente, né, com procedimentos, né, de descompressão e os ajustes específicos. Né? Aí vem a acupuntura para poder tirar o foco inflamatório, para que depois eu possa fazer um controle energético em todo o organismo, né,
porque o organismo ele passa a entrar em disfunção devido justamente aos bloqueios das terminações, né, nervosas, né, que são ligadas diretamente aos órgãos. Se não estancar, né, se não combater a causa, né, os problemas continuam se acumulando. A quiropraxia realmente é fantástica, né? Minha formação em quiropraxia, né? Me formei pelo IBRAC, Instituto Brasileiro de Quiropraxia, através de um grande mestre chamado Dr. Matheus de Souza. Porém, dentro do método quiropanoramic, né, eu tive que agregar justamente outros procedimentos para que a gente possa ter, né, um resultado mais efetivo, né, mais duradouro, por exemplo, né? No meu caso, né, mesmo com os discos, 3 discos rompidos, com extrusão, né, e disco sequestrado, que seria o último estágio, né, a cirurgia estava totalmente descartada, né? Então, vamos dizer assim, que a descompressão foi muito bem-vinda, né? E com base nisso, logicamente, hoje nós temos equipamentos totalmente, né, específicos e apropriados para isso. E esse tratamento ele tem que ser feito, né, de uma forma, né, vamos dizer assim, bem consciente, para que a gente possa, né, ganhar todo esse espaço, alinhar toda a estrutura, sem, né, fazer com que o paciente sofra mais, né? Esse é o objetivo. Então, a quiropraxia, ela realmente é fantástica e ela faz parte do método. O método quiropanoramic, ele vem desde descobrir qual é a causa do problema, né, entender o problema em si, que são as dores, né, os problemas de coluna que a pessoa vem manifestando, né, entrar com o procedimento de tratamento, né, que é justamente todo um procedimento que entra desde a descompressão, os ajustes específicos, entra todo o procedimento de acupuntura, eletroacupuntura, acupuntura chinesa, né, entra a parte, né, inclusive de liberação muscular, né, né, e praticamente essa repetição, né, vai até estabilizar o quadro. Quando estabilizar o quadro, né, onde a pessoa, né, ela vai ficar de 5 a 7 dias praticamente livres, né, sem dores, a gente inicia com todo um processo de fortalecimento muscular. Esse fortalecimento muscular também são exercícios específicos, né, que são aplicados no paciente, logicamente depois de eliminar o quadro inflamatório, o quadro álgico, né, e esses exercícios são justamente para poder, né, fortalecer especificamente determinadas musculaturas que vai dar a condição para ele voltar a praticar esportes, né, voltar a fazer o seu dia a dia, no seu trabalho, né, e assim por diante. Logicamente, o método também, né, ele inclui vários outros, né, vamos dizer assim, materiais que ajudam, né, a pessoa a combater as causas, né? Tudo isso, na verdade, faz parte do método, tá? Então, é um conjunto de procedimentos.